Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos neste tempo do Natal, é Natal do Senhor, e a alegria toma conta da nossa vida, do nosso coração, como o próprio salmista hoje nos anima, nos convida a cantar. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. A sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. A vitória sobre as nossas trevas. A vitória sobre a nossa situação, sobre o nosso pecado. E que quando falamos assim, a vitória sobre o pecado, sobre as trevas, parece que soa um pouco sem tanta importância, mas é totalmente o contrário. É de uma importância que nós não conseguimos nem mesurar. E desde ontem, desde a missa vespertina, a igreja que oferece essa graça para todos nós, de mergulharmos neste momento do Natal, nesta graça do Natal. Desde a missa vespertina, o evangelho que foi o de Mateus, de São Mateus, que anuncia tanto a genealogia de Jesus, como também o seu nascimento, e que temos muito presente a figura de São José. E depois, na missa da noite, que é a narração de São Lucas, onde vemos Lucas colocar tantos detalhes a respeito do nascimento de Jesus, quem governava na época, quem era o sumo sacerdote, quem era aquele outro, e que no momento de um recenseamento colocado, imposto pelo imperador romano, São José e Nossa Senhora vão, a Sagrada Família vão a Belém para fazer esse recenseamento. E quando chega lá, Maria começa a entrar em trabalho realmente de parto. O menino está para nascer, não há lugar na hospedaria para eles, né? E eles vão para um estábulo, uma gruta que servia de estábulo para os animais. É ali que Jesus vai nascer. Vimos nessa missa o anúncio do anjo aos pastores. Eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Esse anúncio do anjo, esse anúncio do nascimento de Cristo para aqueles homens, e que na missa da aurora nós vimos, né, poderemos ver, né, depois, que as leituras nos são oferecidas para que a gente possa meditar todo este evento, que não dá para fazer numa missa só, né, senão, né? Por isso a igreja oferece esses momentos para podermos mergulhar profundamente nesse mistério. Na missa da aurora, o evangelho ainda de São Lucas, na narração de São Lucas, os pastores vão a Belém, melhor dizendo, à manjedoura, àquela gruta, àquele estábulo, vão ver aquilo que o anjo havia anunciado. E quando chegam lá, ficam admirados, espantados, felizes, porque encontram de acordo com aquilo que o anjo havia anunciado. E contam tudo. Maria guarda tudo no seu coração. A missa que celebramos, que é a missa do dia, o evangelho, a narração de São João, é uma narração mais profunda, onde entramos no mistério
da encarnação do Verbo. Entramos no mistério. São João nos lança no mistério de Deus, no mistério do amor de Deus, que desde sempre age em nosso favor. No princípio era a palavra, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse no princípio é o mesmo termo usado no livro do Gênesis, na criação. No princípio, né? Porque este princípio é o próprio Deus. A palavra era a palavra, e a palavra era Deus. Logo, o princípio é Deus. Ele é o início de tudo, da nossa vida, de todo o criado, de toda existência. É Ele, sempre. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. Nós vamos vendo a narração de João, ele colocando essa situação de luz e trevas. E poderíamos realmente nos perguntar: o que são essas trevas? O que João quer mostrar quando ele coloca trevas? A luz brilha nas trevas. Não é uma coisa qualquer. Não é simplesmente um apagão, né? As trevas era a situação em que o homem se encontrava, em que nós nos encontrávamos, e que infelizmente muitas vezes nos encontramos em trevas, sem uma luz, sem uma direção, sem um sentido, sem nada. Vivemos como um estado de treva, como as apalpadelas, querendo tocar, querendo caminhar sem saber para onde vamos tocando. E essa luz que é Cristo vem para nos iluminar. Mais do que isso, vem para também nos fazer luzes. Vós sois a luz do mundo, diz Jesus. E só somos a luz do mundo por causa de Cristo, que é a luz que ilumina as nossas trevas, que dissipa, não só ilumina, mas dissipa, tira do nosso coração, da nossa vida, essas trevas, esta situação que nos leva para longe da luz, e que chamamos de pecado, e que chamamos de nossas paixões, as paixões mundanas, e que chamamos de vícios, e que chamamos o nome que for, é aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que estava nos afastando de Deus. E assim é sempre a história do mundo, a história do homem. Como vimos também na profecia de Isaías, na missa da noite, um povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Claro que diz respeito ao povo judeu, né, no período do exílio na Babilônia, estavam nas trevas, estavam sem sentido, sem rumo, mas viram uma grande luz. Mas sempre a profecia, ela se estende, porque a profecia fala de Cristo. Ele vem para cumprir a lei e os profetas. Então sempre fala de Cristo. O homem que vivia desde sempre, né, ou seja, desde a queda, nessas trevas, nessa situação de afastamento de Deus, finalmente Deus intervém. Deus vem ao encontro. Se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, a luz do mundo. Os pastores vão lá e encontram realmente a luz do mundo. Um menino envolvido em faixas, mas que é a luz do mundo. E que saem dali felizes, alegres, uma felicidade que nada nesse mundo poderá tirar mais, porque contemplaram a luz. A mesma felicidade que virá e experimentará Simeão, que esperava, assim diz o texto, né, na narração de Lucas, que esperava a salvação de Israel. E quando vê o menino, diz: agora, meu Senhor, já posso descansar,
porque meus olhos viram a tua salvação naquele menino. É preciso que neste Natal, e não só no Natal, mas na nossa vida, é necessário que busquemos ver a luz, que tenhamos o interesse de ver a luz, que possamos criar esse desejo em nós: eu quero ver a luz, porque senão continuaremos num caminho de treva, e o caminho de treva se revela através das minhas posições, dos meus achismos, das minhas convicções mundanas, nas minhas paixões, vícios, e tanta coisa que a gente mesmo vai buscando e vai adquirindo, e não percebemos que isso está nos afastando de Deus. É aquela obstinação no erro, fico obstinado, não, eu estou certo, é assim, e brigo com todo mundo que tiver ao meu redor. Como a gente diz, né? Não abro nem para um trem, né? Só que isso está me levando cada vez mais para as trevas. Quando eu defendo a convicção do Evangelho na minha vida, é diferente a forma como defendo. Porque primeiro, não preciso provar nada para ninguém, não preciso, assim, defender a Deus, né? Porque Deus é Deus, Ele mesmo se defende. O que eu preciso é testemunhar essa graça na minha vida, que fala mais do que 1000 palavras. O testemunho da luz de Deus que habita em mim fala muito mais. É a vida dos santos. Porque desde que o mundo é mundo, né, há discórdia, há guerras, há escravidão, há tantas situações, há reinos querendo derrubar o outro, há reinos querendo subjugar o homem. A gente vê até mesmo na própria história de Israel, a gente vê o Império Assírio, a gente vê o Império depois babilônico, depois o Império Persa, depois chegam os gregos, depois chegam os romanos, e assim vai, tudo com o intuito de subjugar um ao outro, subjugar os outros a si. Eu que mando, eu tenho a verdade, eu falo e vocês obedecem, né? Jesus nasce numa situação em que César Augusto, né, o imperador Augusto, ele determina a Pax Augusta, a paz romana, que de paz só tinha para os romanos, mas não tinha para os outros, né? Porque era a paz segundo eles. Deus intervém no mundo nesse período, dizendo: quem é a verdadeira paz? É Ele, o príncipe da paz, Jesus. Nasceu para mostrar ao mundo: eu sou a paz. E que São Paulo depois vai escrever: Ele é a nossa paz. Deus intervém aí, nesse período. Uma paz que era um período, uma paz humana que era no período realmente humano, tinha um tempo, né? Roma não estava saindo para canto nenhum para conquistar seu ninguém. Deus vem, intervém com a verdadeira paz, que é aquele menino, e dá a alegria, a plenitude ao homem, porque a paz começa aqui. E a ação que Deus realiza através de Cristo em nossas vidas é tamanha, porque o mundo depois continuou com a mesma situação. Guerras, escravidões, um reino querendo subjugar o outro, etc, etc, até os dias de hoje. E qual é a diferença? A diferença é o que São João coloca aqui: aos que acreditam em seu nome, estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. A todos que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus. E quando eu abraço essa graça, ela conquista, ela transforma.
É assim a vida dos santos. É assim e deve ser assim a nossa vida. Nós que somos chamados à santidade. Nós que temos como vocação a santidade. Por quê? Porque Deus nos deu a capacidade de nos tornar seus filhos no seu Filho. Essa é a grande diferença. A diferença mais bela, né? Porque agora sou filho de Deus. Este dia, este tempo do Natal é um marco na nossa história, porque o Verbo se encarnou, está no meio de nós, e se ainda há situações, e há situações na nossa vida, porque somos fracos e pecadores, é aí que eu devo ir, como os pastores, visitar o menino. É nesse momento que eu devo ir até a manjedoura e rezar e pedir: Senhor, nasce no meu coração. É nessas situações, como nós vemos sempre ao sacrário, vimos à igreja, vamos rezar, é nessa situação, buscar a Deus, sempre. Porque esses homens e mulheres, santos e santas de Deus, foi isso que eles fizeram. Buscaram, em primeiro lugar nas suas vidas, a Deus. E vejam o que eles fizeram. Amanhã nós vamos celebrar Santo Estevão. Depois São João, evangelista. Depois os mártires inocentes. Tudo dentro desse ciclo do Natal. Santo Estevão, o primeiro mártir. Por quê? Porque o Natal também é Páscoa. O Natal também é um marco da Páscoa de Cristo. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar da opressão que nós mesmos nos colocamos. Não foi o outro. Fomos nós mesmos. Como ele mesmo diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados sobre o peso dos vossos fardos. Jesus não diz dos fardos que o teu vizinho, teu amigo, teu primo, tua mãe, teu pai, né, colocou em ti. Os vossos fardos. Os fardos que eu busquei. Na minha ânsia de poder, de prazer, na minha ganância, no meu egoísmo, no meu orgulho. E tudo isso eu levo para a manjedoura e apresento ao menino. A minha vida está aqui. Tu dá-me a tua vida para mim. E ele dá. Foi isso que ele veio fazer. Corramos a manjedoura. Guardemos no nosso coração como Maria. Até aquilo e sempre aquilo que não compreendemos nesse Natal. Guardemos. Para meditar neste tempo, para refletir neste tempo, a grandeza, o amor, a graça que Deus derramou nas nossas vidas, na minha vida. E aí sim o Natal acontece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar